Lucas capítulo 5, versículo 18. Vieram alguns homens trazendo um paralítico numa maca e tentando fazê-lo entrar na casa para colocá-lo diante de Jesus. Não conseguindo fazer isso por causa da multidão, subiram ao terraço e o baixaram em sua maca através de uma abertura até o meio da multidão, bem em frente de Jesus. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse: "Homem, os seus pecados estão perdoados." Os fariseus e os mestres da lei começaram a pensar: quem é esse que blasfema? Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus, sabendo o que eles estavam pensando, perguntou: por que vocês estão pensando assim? Que é mais fácil dizer: os seus pecados estão perdoados? Ou levante-se e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, ele disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue a sua maca e vá para a sua casa. Essa palavra tem uma lição muito valiosa que eu gostaria de compartilhar com você. Aqui nós estamos diante de um cenário onde a Bíblia vai contar sobre um homem. E este homem, ele era paralítico. Então ele tinha uma grande dificuldade, uma grande barreira e um obstáculo em sua vida. Ele precisava que Jesus chegasse na vida dele. Porque quando Jesus chega na vida de alguém, é para transformar e mudar histórias. E o interessante é como isso aconteceu na vida deste homem. Deus usou pessoas para ajudar este homem. Porque eles souberam que Jesus estava por ali. E eles decidiram levar este homem paralítico até Jesus, para que ele pudesse ser curado. Mas tinha um outro obstáculo, que era a multidão, tinha muita gente ali. Eles não iriam conseguir atravessar isso passando pela multidão. E eles pensaram: como é que a gente vai fazer isso para fazer ele chegar até Jesus? Imagina comigo, eles poderiam ter parado por ali e ter dito: não vai dar para levar ele mesmo, tem muita gente aqui dentro, a gente não vai conseguir. Mas não. Eles insistiram no milagre. E aqui tá uma lição pra você. Insista no seu milagre. Não desista só porque surgiram obstáculos no seu caminho. Eles não desistiram e eles tiveram uma brilhante ideia. Vamos subir ao terraço e fazer uma abertura no telhado. E ali a gente desce ele ao meio da multidão, bem na frente de Jesus. Gente, eles fizeram um cálculo que eles fizeram uma abertura exatamente onde eles desceriam aquele homem e ele pararia bem na frente de Jesus. E era tudo que ele precisava. A multidão era grande. Imagino eu que mesmo assim ainda tinham aquele cantinho reservado pertinho de Jesus. E justamente naquele cantinho, aqueles homens desceram a maca e fizeram ele parar bem na frente de Jesus. E Jesus viu que eles tinham muita fé e Jesus falou para aquele paralítico: homem, os seus pecados estão perdoados. E aqui é muito mais interessante, porque Jesus ele olha para dentro de nós e ele sabe exatamente o que a gente precisa. Aos olhos humanos, talvez aquele homem ele precisava só de uma cura, mas Jesus sabia que dentro do coração dele, ele também precisava receber um perdão. E Jesus falou: os teus pecados estão perdoados. E ali começaram os rumores, os fariseus, aquele pessoal que fica incomodado quando a gente recebe o milagre, sabe? E começaram a murmurar: mas como assim? Esse Jesus está blasfemando? Quem pode perdoar pecados a não ser Deus? E Jesus, como ele sempre sabe de tudo, porque ele é onisciente, onipresente e onipotente, ele sondou a mente dos que estavam ali, os pensamentos. Ele falou assim: por que vocês estão pensando assim? O que é mais fácil dizer? Os seus pecados estão perdoados? Ou levante-se e ande? E Jesus automaticamente já perguntou e já respondeu: mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra a autoridade para perdoar pecados. Jesus olhou para aquele paralítico e disse: levante-se, pegue a sua maca e vá para a tua casa. E ali instantaneamente ele foi curado e todos ficaram admirados. Essa história ela é maravilhosa. Eu, através desse vídeo, eu quero dizer para você: tenha esses amigos, essas pessoas que te levam para perto de Jesus, que te fazem e te impulsionam a conquistar o milagre. Aquelas pessoas que fazem de tudo para ver o teu bem, para ver você feliz. E se você não tem esses tipos de pessoas na sua vida, não se preocupe que Deus irá providenciar no seu caminho. Mas, enquanto isso, aproveite a oportunidade para que você seja esse amigo que leva as pessoas até Jesus. E se você se encontra, no caso desse paralítico, com alguma dificuldade na sua vida ou algum problema que você esteja enfrentando, diante dessa história, não se preocupe. Não importa o que aconteça, você vai conseguir conquistar o seu milagre. Porque você talvez pense que você não vai conseguir. Deus, ele vai enviar recursos, providência e pessoas com um coração bondoso para que possam te ajudar, para que você consiga conquistar o seu milagre. Mas creia, tenha fé. Porque Jesus, ele olhou para aquele homem e ele viu que aquele homem ele tinha fé. Ele tinha uma dificuldade, mas ele tinha fé. E a Bíblia vai dizer: tudo é possível ao que crê. E a gente tiver um pouquinho de fé, já é o suficiente para que o Senhor entre na nossa vida, para que ele mude a nossa história e nos entregue aquilo que o nosso coração deseja e almeja. Esse homem ele não foi só curado, mas ele foi perdoado e teve a sua vida completamente transformada por Jesus, porque eu tenho certeza que a partir daquele dia ele não foi mais o mesmo. E imagino eu, a Bíblia não relata, mas imagino eu que aqueles que ajudaram ele não ficaram sem ser abençoados, porque todo bem que a gente planta nessa vida, nessa terra, um dia a gente colhe, porque Deus é fiel em nossas vidas. Compartilhe esse vídeo com um amigo ou uma amiga que você sabe que te levaria para perto de Jesus. E se você não tem ninguém para enviar esse vídeo, envia para uma pessoa que está precisando lembrar que pode acontecer um milagre em sua vida a qualquer momento. Basta ter fé e acreditar. E que Deus abençoe sua vida.